para mais uma aulinha da mentoria Silveira. Vamos que vamos. Olha só, família, estamos progredindo cada vez mais em relação à análise institucional. Eu tenho certeza que as pessoas que tinham uma visão sobre esse tema, com certeza estão muito melhores do que lá no início, né? E isso tende a melhorar cada vez mais, porque a lógica vai fazendo muito mais sentido hoje do que lá na primeira aula, tá? E hoje eu vou passar para vocês um setup que eu utilizo muito todo santo dia, toda semana, todo mês, todo tempo, tá? Uma das coisas que mais me faz clicar é o PDH, o PWH e o PMH. Silveira, o que que é isso? Vamos lá. Produção, liga o ar-condicionado para mim, por favor, que tá muito calor. Então vamos lá, galera. O PDH, tá? Já vou até abrir aqui, ó. Ele significa Previous Day High, o PWH Previous Week High e o PMH Previous Month High. E o que isso tudo quer dizer? Muito simples. São máximas importantes anteriores. Como assim? Bom, nós temos dentro de sete dias, não, dentro de 24 horas, nós temos o preço subindo, caindo, pessoas comprando, pessoas vendendo, milhares de pessoas negociando aquele ativo durante um dia inteiro. Você concorda comigo? Ou seja, entre a máxima, entre aonde começou o dia e aonde finalizou o dia, nós temos muitos stops, tanto de compradores quanto de vendidos, tá? Então, esse ponto é um ponto muito importante. Já vou estar falando por quê. Assim como dentro de 7 dias, nós temos uma semana inteira do ativo se desenvolvendo. Então, vai subir, vai cair, a turma vai comprar, a turma vai vender e assim por diante. Então, nós temos 7 dias inteiros de negociações. Compra, venda, compra, venda, compra, venda, onde as pessoas colocam geralmente os stops nas extremidades. Beleza? Aí, o mês é a mesma coisa. Nós teremos 30 dias onde todo mundo ficou negociando compra e venda, compra e venda e compra e venda. Então, quer dizer que o PDH, o PWH e o PMH são regiões que contêm muita liquidez. Por quê? Porque a tradução de Previous Day High significa a máxima do dia anterior, assim como a tradução de Previous Week High significa que é a máxima da semana anterior. E aqui, a máxima do mês anterior. Isso quer dizer que toda a máxima de mês anterior, toda a máxima de semana anterior e toda a máxima de dia anterior é muito importante porque contém dinheiro, porque contém negócio, contém liquidez, contém stops. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, a máxima do mês aqui. Todo mundo que entrou vendido aqui, por exemplo, colocou stop aqui. Ou entrou vendido aqui, coloca stop aqui. De qualquer modo, quando o preço passar por essa região, significa que todo mundo que vendeu aqui, aqui, aqui e aqui estará sendo capturado. E aí o preço pode prosseguir com a baixa. Então, esses pontos são muito importantes, muito relevantes para a gente estar pontuando no gráfico. E já já eu vou mostrar exemplos práticos para vocês. Beleza, mas essas máximas importantes anteriores nos faz pensar em venda. Não quer dizer que a gente vai ter uma venda, que a gente vai entrar vendido toda vez. Entrar vendido, ter um trade, ter uma operação é uma coisa. Você ter um viés vendedor é outra coisa, totalmente diferente. O que diferencia uma coisa da outra? Bom, se o preço passar pelo PDH, eu vou pensar em venda. Isso quer dizer que você vai automaticamente procurar um gatilho, um filtro, algo no time frame menor que te pontue uma operação vendedora. Que te dê de bandeja essa operação vendedora a favor do viés macro, que é o quê? A captura, por exemplo, da máxima do dia. Ou a captura da máxima da semana. A captura da máxima do mês. Certo? Então, o PDH, o PWH e o PMH, ele serve para te dar um viés que o preço pode trabalhar de maneira sendo contrária a essa região. Perfeito? Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Ó. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu estou no gráfico diário, beleza?
Aonde você vai ver isso aqui? Você vai ver no gráfico diário, se você quiser marcar o seu PDH. Se você quiser ver no gráfico semanal, você vai no gráfico semanal e vai marcar o seu PWH. E no mensal, você vai no gráfico mensal, você vai marcar o PMH. Então, vamos supor que essa vela branca aqui seja um dia, o candle diário, trabalhando em alta. Então, tu vai vir aqui, ó, e vai marcar o teu PDH, que é sobre isso que estamos falando agora. Uma máxima importante anterior. Por que anterior? Porque nós estamos nesse dia aqui, ó. E o do anterior é esse. Então, a máxima é aqui e a mínima é aqui, certo? Tudo que acontece aqui dentro são subestruturas desse range principal, que a gente chama de daily range. Então, você pode marcar com uma linha, a máxima ou a mínima, ou você pode marcar com um retângulo, tá? Colorido, por exemplo, você pode marcar assim, ó, de verde, vamos supor. Você marcou a máxima e a mínima, onde quando você diminuir o time frame, você vai saber que se passar por essas regiões extremas, o preço tende a formar um movimento contrário. Muito bem. Então vamos supor o seguinte, nós não temos essa movimentação ainda. Aí papo vai, papo vem, o preço está fazendo assim, ó, trabalhando aqui, ó, pá, 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 pá. Quando ele fica trabalhando muito próximo da máxima do dia, eu já especulo, e vamos supor que o contexto, vamos supor que vem aqui, ó, os fundos descendentes, eu tenho aqui um topo e um fundo, onde então eu tenho uma estrutura de baixa. E esse movimento aqui, vamos supor que é um movimento corretivo, tá? Só um exemplo. Dentro desse candle de alta, eu tenho topos e fundos ascendentes, num time frame menor, ok? Então vamos supor que a tua estrutura principal seja essa, porém a tua marcação do daily range é desse topo para esse fundo. Então, no dia atual, visto que o teu viés macro é de baixa, você pode contextualizar que esse preço vai sair daqui, vai capturar o PDH e voltar a trabalhar aqui embaixo. Assim que capturar o PDH e voltar aqui para dentro, você pode contextualizar uma venda para surfar um movimento de baixa. Mas como que eu vou saber, Silveira, se o preço ele vai realmente subir e cair novamente, ou se ele vai subir, formar o choque aqui e continuar subindo? Muito simples. Quando o preço, vamos supor, ele veio aqui, explodiu na alta, voltou a trabalhar embaixo. Beleza. Então essa alta será representada por um pavio. Diminui o time frame. Então, lá num time frame, por exemplo, de 1 minuto, de 5 minutos e 15 minutos, você precisa ver esse padrão aqui, ó. Porque esse topo aqui seria esse paviozinho, certo? Esse movimento de alta aqui seria essa vela, que subiu, caiu, essa queda seria essa queda. Subiu esse topo. Quando começou a cair, fez o choque. E quando começou a retornar, fez o topo para começar a cair. Fez o topo para começar a cair. Então você precisa interpretar o preço. O que eu tô querendo dizer? Ativo passou por essa linha que você marcou, que é a máxima do dia anterior. Opa, legal. Mas já vou vender? Não, abaixo do time frame para contextualizar um alinhamento de fluxo. E se fizer isso, é uma ótima operação, porque esse topo vai estar mitigando um bloco de ordem, por exemplo, lá de trás. Esse bloco de ordem vai ser válido porque ele originou uma estrutura e quando retornar, você vai pegar na 50 para surfar o movimento de baixa. Todo mundo entendeu isso, galera? Manda para mim no chat. Sim, muito bem. Muito bem. Então, esse aqui é o meu primeiro exemplo. Vamos agora entender como é que funciona o PDL, o PWL e o PML. Basicamente, da mesma maneira, mesma lógica, porém ao contrário. Por quê? High vem de máxima, low vem de mínima. Então, aqui no caso, é quando você quer comprar. Ou seja, você vai comprar? Não. Porém, quando o ativo passar por essa região, pelo PDL, pelo PWL ou pelo PML, você vai ter uma possível operação de compra. Como você vai fazer isso? Quando o ativo ultrapassar a região, de mínima, por exemplo, diária, você vai estar contextualizando lá no micro um alinhamento de fluxo para alta.
Então é muito importante você ter essas marcações para você entender que elas são mínimas importantes anteriores e que se o preço passar pela mínima do dia, pela mínima da semana ou pela mínima do mês, você vai tentar contextualizar uma compra. Tá, Silveira? Mas aí é o seguinte: caso o ativo ultrapasse o nível aqui e retorne, beleza? Onde que é o alvo? Muito simples. Se você tem o teu PDL aqui, o teu alvo é o PDH. Ó, PDH aqui, ó. Se o ativo capturou a mínima, muito provavelmente ele vai capturar o PDH. Tá, Silveira, mas e se ele não capturar o PDH, no caso, não capturar o PDH? Ele capturou o PDL, eu comprei, beleza, chegou bem perto do PDH, mas aí começou um novo dia. Abriu um novo candle diário. Presta atenção. Quando a gente tem esse movimento, a gente tem o seguinte pensamento. Se hoje eu tenho esse candle aqui, que capturou a mínima do dia anterior, aí vamos supor que abriu um novo dia. Então nós temos aqui um novo dia, ó. Pá. O que que acontece? A probabilidade, já que não capturou a máxima do dia anterior nesse candle branco aqui e abriu agora um novo dia, a probabilidade dele pegar essa máxima do dia aqui, ó, anterior, é muito maior do que pegar a mínima, que no caso estaria sendo essa agora. Então, como esse candle diário já pegou a mínima do candle diário anterior, a probabilidade do dia de hoje pegar a máxima do dia anterior é muito mais forte, tá? Então, nós teríamos esse movimento aqui, ó. Pum, captura e volta para dentro. Ou, vamos supor que ele pode acontecer isso aqui, de continuar trabalhando em alta, tranquilamente, tá? Ele pode acontecer isso. Em vez de capturar, ele pode romper. Silveira, como que eu vou diferenciar se ele capturou ou rompeu? Através do alinhamento de fluxo. Só existe captura quando ele vai, crava em um ponto de interesse, retorna e perde o último fundo. Aí você pode vender aqui. Vamos supor que o preço ele foi, não tem nada aqui atrás. Qual que é a tendência? Esse fundo originou esse topo, volta a cair, não perdeu esse fundo, tende a dar continuidade à alta. É muito simples, tá bom? Então, o que que eu quero dizer para vocês? Se eu tenho a mínima do dia anterior capturada e não a máxima, num novo dia, quando abrir, saiba que é assim, é coisa de 70% de mais chance de capturar a máxima ao invés da mínima. Porque a mínima, no caso aqui, a mínima já foi capturada. Então, o que que o preço fez? Por exemplo, ele fez esse movimento, capturou e explodiu na alta. Ou seja, esse fundo originou esse topo que rompeu o topo anterior e que agora tende a dar continuidade à alta. Todo mundo entendeu isso, família? Manda pra mim. Sim? Muito bem. Se surgir alguma dúvida, pode mandar no chat ou também mandar no grupo depois lá, tá? Então vamos lá. Vamos agora entender o que é um BSL e um SSL. O BSL significa Buy Stops Liquidities. Liquidity é o quê? Esses movimentos aparecem no intuito de capturar stops de vendedores. E após formados, tendem a reverter o preço para o lado contrário da captura. Presta atenção. Então vamos supor que eu tenho aqui uma região de resistência, tá? Ó, eu tenho uma regiãozinha aqui de resistência. Liquidez. Por quê? Porque cada vez que o preço tocou nessa faixa, o varejo vendeu. Cada vez que o preço chegou perto dessa faixa, o varejo vendeu. Além de ter vendas em agressão, o varejo que está vendo que cada vez respeita essa faixa, eles apregoam ordem. Então, no book de ordens, está lá. O povo está agredindo o preço em tal região e tá intencionado a vender em tal região. Então, aqui tem muito interesse vendedor. Tendo muito interesse vendedor, eu tenho uma região de liquidez. Iremos trabalhar mais a fundo sobre isso. Se eu tenho uma região de liquidez e eu tenho uma região de venda, o stop de uma venda é uma compra. E se eu tenho milhares de pessoas vendendo, eu tenho milhares de compras, que são os stops de quem está vendido. E o que que eu acabei de falar? Que o BSL são movimentos que aparecem no intuito de capturar os stops dos
vendedores. Aqui não tem vendedor, 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 vendedor. Então, quando o preço ultrapassar essa região, esse movimento aqui de captura é um BSL. Ele está varrendo os vendidos para fazer um movimento contrário da captura. Qual é o movimento contrário? Bom, muito simples. Por que que é BSL? Buy Stop Liquidity. Ele liquida os vendedores no intuito de pegar as compras como contraparte e aí sim ele vai buy to sell, conseguir vender, atuar na venda para surfar o movimento de baixa ou pelo menos se desfazer das suas posições. Então, isso aqui é o famoso BSL. Silver é a mesma coisa que um sweep? Sim, é a mesma coisa. Silver é a mesma coisa que um UTAD, um Uptrust After Distribution? Sim, é a mesma coisa. O que que muda basicamente? Que quando você falar para mim assim, ó, Silveira, eu tô vendo que no Bitcoin ocorreu um BSL. Boom, eu já vou saber que você está falando que ocorreu uma captura de topos. Agora, se você falar para mim assim, ó, Silveira, no Bitcoin ocorreu um sweep. Sweep não tem direção. Sweep pode ser tanto uma varredura de topos, porque sweep é a tradução de inglês para português, significa varrer. Ou seja, ele pode varrer os topos ou os fundos. Então, se você não me mandar uma imagem, por exemplo, eu não vou conseguir entender que você está falando que capturou o topo ou o fundo. Você só está falando que houve uma captura? Se houve uma captura de topo ou fundo, eu não sei. Então, para eu saber, você vai ter que falar assim, ó, houve um sweep nos fundos, que significa houve uma varredura nos fundos. Agora, se você falar assim, ó, Silveira, na Matic ocorreu um SSL. O que é isso? Ao contrário do BSL, que é o quê? Esses movimentos aparecem no intuito de capturar stops de compradores e, após formados, tendem a reverter o preço para o lado contrário da captura. Ou seja, você falou para mim, ah, Silveira, houve uma captura, oh, houve um SSL. Eu já vou saber que foi uma captura de fundos. Então, quando você diz isso para mim, eu já, bum, cara, será que vai agora romper o último topo? Então eu posso estar comprando, sei lá? É só um modo de falar. O termo basicamente é para te simbolizar a mesma coisa, porém, você já está determinando se capturou o topo ou se capturou o fundo. E eu sou obrigada a explicar isso para vocês, porque vocês vão ver muita gente falando SSL, BSL e tudo mais. Beleza, vamos tomar uma aguinha agora. E aí é o seguinte: o que que você tem que entender? Além disso, peraí. Poxa, só tirar aqui os pincel. Muito bem, então o movimento de BSL significa que captura os topos e prossegue no lado oposto. O SSL é ao contrário. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho a mínima do mês anterior, ativo trabalhou em alta, beleza. Só que ele vem aqui, ó, bum, varre os fundos e direciona na ponta oposta. Isso aqui é um movimento de SSL. Sell Stop Liquidity, ele trabalha no intuito de capturar os stops dos comprados. Então, eu não falei para você que em um PML, que significa a mínima do mês anterior, significa que durante 30 dias eles ficaram comprando e vendendo? Ou seja, tem muita liquidez na mínima e na máxima do dia anterior. Muita gente posiciona seus stops aqui. Significa que quando o preço passar por aqui e alinhar o fluxo na alta, podemos ter essa movimentação. Beleza? Isso significa que um SSL e um BSL, eles podem aparecer aonde? Muito bem. Então, nós temos aqui o BSL podendo aparecer em... Opa, peraí. Só deixa eu alterar aqui. PDH, PWH e PMH. Além disso, também pode ser uma piscina de liquidez. Depois disso, um equal high, tá? Apareceu um equal high. O que que é equal high? Máximas relativamente niveladas, tá? E se nós estamos falando de topo, significa que tem vendas. E o BSL aparece no intuito de capturar os vendedores, né? Então sempre lembra disso. Máximas relativamente niveladas. Ou seja, topo duplo.
Muito bem. Então, o BSL, ele sempre vai aparecer em um PDH, em um PWH, em um PMH. Então, é aqui nessas regiões que você deve procurar por uma varredura. Tu não vai ficar procurando varredura todo o tempo. Você vai procurar varredura onde tem lógica. Onde que tem lógica? PDH, PWH, PMH. Onde mais? Dois ou três toques consecutivos na mesma região, que é a piscina de liquidez. Um equal high, que significa dois ou menos do que dois toques. No caso, um ou dois toques na mesma região, e depois não, são essas regiões aqui que tende a aparecer o BSL. Aí a gente tem o SSL, que vai aparecer aonde? Na ponta oposta, porque o SSL ele vai capturar os comprados. Então a gente vai ter que ter aqui nas mínimas, PDL, PWL, PML, piscina de liquidez também, EQL, que significa o quê? Mínimas relativamente niveladas. Então a gente precisa entender que esses movimentos de varredura só vão aparecer aonde tem dinheiro, certo? Não a todo momento. Você acha que pode ocorrer isso com o Bitcoin? Bater um 53 e descer? Não, não acho. Eu acho que é mais fácil o Bitcoin, por exemplo. Inclusive, o Bitcoin está seguindo a análise lá. Eu acho muito mais fácil o Bitcoin vir aqui na região de 49.700 para aí sim explodir na alta. Por quê? Vamos contextualizar com o que a gente aprendeu hoje, tá? Que a aula foi sobre PDH, PDL e tudo mais, turubei, turubai. Então vamos aqui, ó. Tô no diário, tá? Como é que eu vou fazer a minha marcação? Beleza? Você pode usar duas coisas para marcar. Eu sou de lua, então às vezes eu marco de um jeito, depois eu marco do outro jeito. Mas basicamente é a mesma coisa. Eu posso usar o retângulo, que eu vou pegar aqui, ó, a mínima e a máxima do dia anterior, e vou abrir aqui um retângulo. Vou arrumar a opacidade, por exemplo, para 6%, e eu vou colocar aqui um vermelhinho, que significa o quê? Que nesse topo e nessa mínima do dia anterior eu tenho liquidez. O que é que tende a acontecer? Tende a acontecer a captura e prosseguir com a alta. Porém, devido ao contexto de ter capturas aqui também, eu acredito que vai capturar, que veja, já ultrapassou esse nível, né, da mínima anterior. Então, eu acredito que vai capturar para prosseguir com a alta, para você ver que não é também um santo grau, que tipo assim, ah, meu Deus, passou pela mínima do dia, já vai subir. Não, bem pelo contrário, olha aqui, ó. Que nem aqui, ó. Aqui a gente teve, ó. Por exemplo, deixa eu marcar aqui, ó. Aqui eu tive o dia anterior fazendo a mínima e a máxima do dia anterior. E vamos supor que eu tivesse aqui, ó. Deixa eu apagar essa vela. Pronto, eu tenho só essa mínima e máxima. Vou diminuir o time frame para 1 hora e olha só. Ah, peraí. Calma, calma. Muita calma nesse momento. Não é aqui ainda que eu quero mostrar para vocês. Que foi a linha de raciocínio da minha última operação no Bitcoin. Aqui, ó. Pronto. Então, olha só o que que aconteceu, tá? Deixa eu apagar esse, por enquanto, e esse. Ó, então eu tinha a máxima do dia e eu tinha a mínima do dia aqui nessa região. Eu marquei, então eu posso arrumar aqui, ó. Por quê? Aqui é a máxima, aqui é a mínima. Não preciso deixar aquele retângulo gigantesco, né? Aí o preço subiu e trabalhou dentro desse daily range que a gente chama. Eu não gosto muito de pegar operações que são dentro do daily range. Eu gosto que captura a máxima ou a mínima, para aí sim eu definir, né? O que aconteceu aqui, ó? Ativo pegou a mínima do dia anterior, através desse pavio. E no gráfico de 5 minutos, 15 minutos, já dá para ver, ó. Ele veio, ó, boom, capturou e alinhou o fluxo. Então, quando ele voltou, eu já entrei comprado aqui. Olha o que aconteceu depois. Ativo subiu, tá? Porém, o viés do Bitcoin macro, estamos trabalhando aqui dentro de uma onda A, B, C. Então, tende a dar continuidade à baixa. Ou seja, seria aqui apenas um scalp de 2 para 1, mais ou menos, 3 para 1, para continuar o movimento de baixa. Então, olha só. Solta o preço. Olha lá. Depois ele voltou até a continuar trabalhando em baixa. Mas para você ver que quando pega essa mínima, ele reagiu. Outro exemplo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Olha o que que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó, a máxima da semana anterior. Exatamente aqui, ó. Pá. O que que aconteceu? Bitcoin explodiu na alta, capturou a máxima da semana anterior. Eu entro vendido? Não. Quando ele alinhou o fluxo aqui, originando uma nova estrutura,
agora sim eu posso estar entrando vendido aqui para surfar o movimento de baixa. Como que eu sei disso? Muito simples. Eu tinha o contexto de captura da máxima da semana anterior e a perda do último fundo. Então eu tive uma definição de baixa aqui nesse momento, onde eu poderia contextualizar um trade vendedor. E olha o que que o Bitcoin está fazendo até agora, só caindo. Olha lá, ó, e continua caindo, tá? Ó, aqui, ó. Aqui foi outro exemplo, ó. Ixi, essas marcações aqui, elas podem ser feitas tanto com retângulo quanto com aqui, ó, com essa linha, onde você dá dois cliques na ferramenta, bota aqui PDL ou o que você quiser botar e bota aqui salvar como, que daí já fica salvo. Então aqui o que que eu tenho, ó? Eu tinha a mínima do dia anterior, exatamente aqui. O ativo fez o quê? Pegou a mínima do dia anterior, cravou nesse bloco de ordem, que foi exatamente o ponto que eu contextualizei dentro da área de membros e também num Reels que eu publiquei, antecipando essa movimentação. Assim que o ativo cravou nesse bloco de ordem e capturou a mínima do dia anterior, você poderia muito bem fazer o quê? Replay de mercado. Ó, aguardar o alinhamento de fluxo, que foi aqui, nesse ponto, solta o preço. Não perdeu, ó, quase perdeu. Ó, aqui perdeu, tá? Nesse momento. Então, se o preço fizer aqui um reteste nesse bloco, é possível estar entrando comprado. Vamos ver? Ó lá, voltou exatamente no bloco. Ó, exatamente. E agora é lua, certo? Olha aí que xiringada. Então, seria, no caso, qual configuração de trade? Aqui, ó, entradinha com stop aqui embaixo e houve aí um movimento avassalador, te pagando nada mais nada menos do que 4 vezes o risco. Como que eu contextualizei isso? Lógico, eu utilizei Elliott e outros fatores, mas você, se não quisesse, poderia pensar o quê? Bom, esse movimento está sendo corrigido através desse movimento. Ativo cravou na região de bloco de ordem, capturou a mínima do dia, bastou uma confirmação, né, que é a perda do último topo, para você entrar comprado e surfar a movimentação de alta. Legal? Conseguiram entender, gente? Vocês estão quietinhos hoje, hein? Sim, sim. Show. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, no Euro USD, tá? Ó, Euro USD, mesma questão, igual, tá? Tudo igual. Dependente da modalidade. Toda vez eu abro o gráfico, eu marco aqui, ó, a mínima e a máxima do meu dia anterior, a mínima e a máxima da minha semana anterior, que é esse quadrado vermelho clarinho, e a mínima e a máxima do meu mês anterior. Você pode colocar, não sei se vocês estão enxergando, mas é que eu tô com a opacidade 2 aqui, ó, tá? Esse quadrado aqui, ó. Beleza? Mas eu tô enxergando super bem. Eu gosto bem neutro para não conseguir enxergar realmente aquela coisa chamativa. Ou você pode marcar também, né, com linhas, ó. Máxima e mínima. Coloca a linha tracejada e tudo mais. Eu, se eu não me engano, eu tenho um indicador, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Previous Day Week Highs e Lows. Esse indicador, ele marca de forma automática, tá? Os pontos. Por exemplo, eu já tava com os meus quadrados marcados. Mas aí, esse indicador agora que eu plotei no gráfico, ó, DWMHL, que no caso é Previous Day Week Highs e Lows, eu tenho aqui, ó, dou dois cliques aqui na ferramenta, tá? Tem os valores. Então, você pode colocar aqui as cores que você quiser. Por exemplo, para daily, eu só coloco a mínima e a máxima do dia um dia anterior. Então, você vem aqui e coloca um. Daí você vem aqui, ó, coloca a cor que você quiser. Vamos supor que eu quero vermelho para dia. Semana eu quero preto. E pro mês eu quero roxo. Pronto. E dou OK. Olha lá, pronto. Então, entre essa linha tracejada roxa e essa, eu tenho a máxima e a mínima do meu mês anterior. Entre essa
Entre essa linha e essa tracejada, eu tenho a máxima e a mínima da minha semana anterior. Por que que eu sei? Porque aqui o mês é roxo, a semana é preto, e agora se eu diminuir o time frame, porque agora não tá muito claro, né, ó, eu tenho a máxima e a mínima do meu dia anterior, beleza? Porém, o que que acontece? Se você pontuar aqui no diário, né, você tem aqui o quê? Repara, no dia anterior, eu tinha aqui, ó, anterior a esse, eu tinha a máxima e a mínima. O que é que capturou primeiro? A máxima. Então, hoje, o que é que tende a capturar ou romper? A mínima primeiro. Isso é uma regra? Não, mas é só uma coisa que eu tenho observado e que acontece muito, tá bom? Então é isso que geralmente acontece. Então, como capturou a máxima, agora o que que eu acredito? Eu acredito que o ativo vai contextualizar uma operação de venda para você conseguir estar surfando o movimento de baixa para estar pegando a mínima do dia anterior. Beleza? Então, por isso que no Euro USD eu tô com essa visão aqui de captura essa liquidez, crava no bloco e prossegue na baixa. Quando abrir um novo dia, tá? Você vai ter um novo daily range delimitado. Então, você sempre pode estar utilizando esse indicador para te facilitar a vida, tá bom? E além desse indicador, tá? Como vocês já aprenderam comigo sobre imbalance, né? Eu também vou estar passando mais um indicador hoje para vocês, tá bom? Para vocês já plotarem aí no gráfico de vocês. Claro, eu não sei se vocês têm o TradingView pago ou não, mas no TradingView normal só dá três indicadores. Então, infelizmente, quem não tem o TradingView pago vai ter que escolher três indicadores somente. Então, assim, ó, indispensável, na minha opinião, tá? É o indicador de sessões, que a gente ainda vai estar falando sobre isso, e também o que delimita o range. Porém, ele até é dispensável porque você pode marcar isso de forma manual. Então, caso você não queira usar ele e marcar de forma manual, para poder usar outro indicador, é opcional. Então, só estou dando aí um insight para você conseguir escolher aí qual você quer, tá? Outra questão, o indicador que eu vou mostrar agora. Imbalance, tá? Esse indicador aqui. Tá vendo essas velas aqui, ó, que estão em vermelho? São velas que têm mais volume do que o normal. Por exemplo, essa vela aqui, ó, ela tá preta. Por quê? Porque ela é uma vela negativa, né? E ou seja, entrou oferta. Porém, não temos ineficiência porque o ativo não deixou muita força nessa vela. Foram vendas, mas não vendas exageradas. Então, assim, ó, o nome é imbalance, mas não fique enviesado nisso. O que que você tem que entender? Às vezes é bom você olhar essa vela porque você vai dar a entender assim, bum, capturou, voltou e ainda deu uma vela pintada, colorida, significa que o preço está agredindo demais na venda, mais do que o normal. Isso é um ponto positivo para você que quer vender. Então, esse indicador imbalance, eu utilizo ele cor branca para imbalance positivo e cor vermelha para imbalance negativo. Você pode colocar como você preferir. Então, repara, nessa vela aqui entrou muita compra, nessa vela entrou muita compra, nessa também e nessa também, tá? E nas vermelhas são muitas vendas. Aqui o preço tá definido? Não, nós estamos tendo um equilíbrio, porque a gente não tem uma força maior do que a outra. Tá normal, velas normais aqui. A partir do momento que eu tiver uma vela gigantesca de baixa, vai pintar de vermelho, tá? E aí vai ser sinônimo de que o ativo tá muito agressor na venda. Mas eu, Silveira, falar bem a verdade para você, não utilizo esse indicador como indicador de nada. Eu não utilizo para nenhum viés, para nenhum nada, tá? Não me indica nada. Para que que eu utilizo ele? Só para deixar bonito o gráfico. Só para isso. Às vezes eu me enfezo, tiro ele aqui, ó, e volto o gráfico normal. Às vezes eu venho aqui, pinto de outra cor, só para enfeitar. Eu não utilizo para falar assim, é um imbalance. Eu, Silveira, não utilizo. Tô passando para vocês, só para caso vocês queiram saber o que que é isso, eu tô explicando, tá? Alguma dúvida sobre isso, família? Manda para mim. Ah, outra questão. Lembra que eu falei sobre o BSL? Pronto, tá aqui, ó. Onde que o BSL vai aparecer? PDH, PWH ou PMH ou Liquidity Pool e assim por diante. E aqui, ó, olha o que aconteceu. Apareceu aonde? PWH, um BSL. Por quê? Porque capturou a máxima da semana anterior e alinhou o fluxo, fazendo um movimento contrário. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não?
Assunto fácil hoje, não é um assunto difícil. Beleza? Então, assim, ó, eu, Silveira, independente se vou aplicar Elliott, SMC, o Wyckoff, o raio que eu parta, eu sempre vou delimitar os meus ranges, tá? Porque o ativo sempre tende a buscar a captura da máxima ou da mínima. Lembrando que a mínima e a máxima do dia é menos importante do que a mínima e a máxima da semana. Assim como a mínima e a máxima da semana é menos importante do que a mínima e a máxima do mês. Qual é a lógica disso? Porque dentro de um dia só tem 24 horas. Ou seja, é pouco negócio perto de uma semana. Assim como uma semana tem só 7 dias e um mês tem 30. Então, você concorda comigo que quanto maior for o range de negociação, mais dinheiro tem ali? Então é lógico que quando captura a máxima do mês anterior, é muito relevante, tá? Por exemplo, vamos ver aqui, acho que é no Shao, né? No Shao USD, que pegou aqui, ó, a máxima do mês anterior. Vamos observar isso. Olha aí, ó o Shao aí, prosseguiu com a alta, hein? Lindíssimo, papai. Tá aqui o bicho, ó. A máxima do mês anterior, ó. Linha tracejada roxa. A máxima da semana anterior. E a mínima também, né? Preto. E a do dia aqui de vermelhinho, né? Então, o que que aconteceu? Pegou a mínima do mês anterior, ou seja, viés comprador tá muito forte, tá? Diminuindo o time frame, ó. Diminuindo o time frame, eu tenho aqui a máxima e a mínima do dia anterior. Então, hoje, para o pessoal da KL, eu pontuei o quê, galera? É o seguinte: gostaria muito que isso aqui fosse uma distribuição de Wyckoff? Sim, mas eu, Silveira, acredito mais que o ativo vá capturar a mim. Vá não. Após capturar a mínima do dia anterior e cravar nessa região de bloco, eu acredito que, como ele alinhou o fluxo, ele tende a trabalhar uma alta. E olha o que que aconteceu? Exatamente isso. Então é muito importante você, sempre que abrir um ativo, já utilizar o indicador ou já marcar de forma manual, tá? O indicador, lembrando, é esse aqui, para você ter mais facilidade, bater o olho, já, pum, abre um ativo, já tá entendendo tudo e tudo mais, tá? Até eu vou começar novamente a usar esse indicador aí que eu tinha apagado por um tempo, mas agora gostei da praticidade. Beleza? Dá até, acho que, para botar pontilhado, acho que não dá. Não dá. Ah, tá. Só vou tirar aqui ó, a legenda da escala do preço, por quê? Porque essa legenda aqui na escala do preço é esses números aqui do lado. Colorido, eu não quero. Valores na linha de status. Não sei o que que é isso. É, certo. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, tá. Isso daqui é para estender nas próximas velas, né? Para estender ali aquela região. Eu, sinceramente, não vou utilizar isso. Então, não vou fazer isso. Deixa eu ver isso daqui. Show gradiente é o quê? Não faço ideia. Não sei. Mas vou utilizar dessa maneira aqui, tá, galera? Já vou até salvar como padrão e clicar OK, tá? Que eu gostei deles. Então, o que que eu posso fazer aqui agora? Posso tirar aqui essa faixa e essa, porque agora já está delimitado as minhas regiões importantes no gráfico, certo? Pessoal, temos dúvidas sobre isso? Manda para mim no chat. Sem dúvidas, claro como água. Tomara que seja uma água limpa, né? Ai, ai, ai. Boa, galerinha. Então é o seguinte, a aulinha mais leve hoje sobre, mas assim, ó, é leve, porém tem um peso gigante, tá? Gigante. Eu não vivo sem isso aqui. Não vivo sem. É muito importante isso aqui no meu dia a dia, para qualquer modalidade, para qualquer ativo. Isso aqui no mini índice é o ouro do ouro, no mini dólar, Bitcoin, não interessa. Pode utilizar isso em qualquer lugar que você vai ver como é top. Você vai ver isso acontecer diariamente. Outro fator. Lembra que eu falei aqui, ó, que o mensal é mais importante que o semanal e o semanal é mais importante que o diário. Porém, entretanto, todavia, o que tende a acontecer com mais frequência, e que você vai dar mais relevância no seu dia a dia, visto que você é um day trader, é o PDH e o PDL.
Por quê? Porque é o que está mais próximo do preço. Você concorda comigo que para o ativo pegar a máxima ou a mínima da semana, muitas vezes essa máxima e mínima vai estar muito longe? Então, às vezes, quase que tipo assim, abre uma nova semana e o ativo não capturou. Pode acontecer. Agora, o dia, olha, é difícil o dia que não é capturado pelo menos a mínima ou a máxima, tá? É só você ver aqui, ó. Abre qualquer ativo aí no teu gráfico depois, tarefa de casa. Bota no diário, bota no diário e verifica se tem algum dia que o ativo trabalha dentro de uma vela. Claro que não. Olha aqui, ó. Esse topo, essa máxima do dia capturou a máxima do dia anterior, essa mínima do dia capturou a mínima do dia anterior. Essa máxima, ó, e pega a visão. Essa máxima aqui, ó, capturou primeiro a máxima do dia anterior. O preço ele fez assim, ó. Vamos supor que eu tô nesse candle aqui, tá? Tô nesse dia. E eu tenho a máxima e a mínima. Esse candle do dia, ele capturou a máxima primeiro e depois a mínima. Ou seja, a probabilidade desse dia aqui, ó, capturar a mínima primeiro era muito mais forte. Lembra disso? Então, olha aqui, ó. O que o ativo fez? Capturou a mínima. Subiu, ó. Boom. Certo? Depois, ó, o ativo veio e capturou a mínima. Subiu, ó. Beleza? Então é muito importante você prestar bem. Ó, capturou a máxima. Derreteu. Capturou a mínima. Aqui, ó. Capturou a mínima. Subiu. Ó, aqui. Capturou a mínima. Subiu. Capturou a máxima. Caiu. Capturou a mínima. Subiu. Tá vendo? Então, a maioria, nós não estamos falando que é regra, mas na maioria das vezes nós vamos ter isso. Então, para você contextualizar, por exemplo, aqui no chão é um exemplo. Se eu tenho aqui topos e fundos ascendentes, ó, se eu tenho topos e fundos ascendentes, eu tenho liquidez, tá? Liquidez nos topos. Eu tenho também o contexto da captura da mínima do mês anterior, e eu tenho a mínima e a máxima do dia, e o preço vem em captura a mínima, com essa cara de correção, é lógico que o preço vai subir. Então, isso te ajuda demais a ter uma direção no dia a dia. Tamo junto, família? Isso é muito importante, hein? Então, tarefa de casa, vocês precisam pontuar isso na maioria dos ativos ou em todos os ativos. Na minha opinião, eu não vivo sem. Pega bem o feeling dessa aula, porque na próxima nós vamos estar falando provavelmente sobre sessões, e sessões tem tudo a ver com o Power of Three, e Power of Three tem tudo a ver com esses daily ranges, tá? Range semanal, range mensal. Então, vamos devagar e sempre, porém sempre evoluindo. Beleza? Galerinha, então a aulinha de hoje vai ficando por aqui. Espero realmente ter feito a diferença na vida de você, na vida de você, na sua vida hoje, em plena sexta-feira à noite. Espero que você que está aqui presente junto comigo tenha visto um conteúdo que te agregou valor, que é para isso que eu tô aqui, tá bom? Você pagou uma mentoria para te fazer diferença na sua vida no dia a dia, tá bom? Falta quantas aulas ainda para terminar SMC? Olha, sabe que eu não sei? Deixa eu dar uma olhada aqui. Falta uma, duas, três, mais 5 aulas mais ou menos. Mais 5 aulas mais ou menos de SMC. E depois mais umas 2 ou 3 aulas de Wyckoff. Depois a gente vai falar sobre gerenciamento e alguns retoques finais, tá? Então, basicamente, umas 10 aulas pra gente finalizar a mentoria, tá bom? As aulas, a mentoria não, a mentoria continua. Mas as aulas, aí é só revisar, praticar, tirar as dúvidas e pau. Maravilha? Família, tenham uma ótima sexta-feira. Gratidão pela presença de todos vocês. A aulinha em breve estará disponível na plataforma para quem perdeu ou para você que quer revisar. Tamo junto. Beijo e tchau!